E a gente está de volta depois de um mês de pausa com o podcast Reconectar-se. Nesse um mês eu lidei com muitas situações, ainda estou lidando, né? Mas tive um mês ali para realinhar aqui as questões que estavam vindo para mim sobre o podcast. Então, realinhar com a minha versão atual, com tudo que eu estou vivenciando, com o que eu quero vivenciar e ajustar, né, a rota por aqui. E hoje eu quero saber de você. O local em que você está hoje na sua vida é um lugar em que você verdadeiramente se sente bem e que faz sentido para você? Ou será que você apenas foi se acostumando ali e acabou acreditando que isso é o bom, que isso é o saudável de se viver, que mais que isso não tem necessidade, porque ali já tá bom? Hoje a gente vai papear um pouco sobre o falso conforto que vem do se acostumar em lugares que não nos cabem mais. Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio! Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Você já ouviu a história do sapo na panela com água fervendo? É uma parábola, ou seja, ignorem a probabilidade, né, a evidência disso real e, por favor, não tentem fazer isso com o bichinho. Mas, enfim, é uma história que diz que quando você coloca um sapo numa panela de água ali fervendo, ele vai imediatamente pular para o lado de fora, né? Ele vai buscar salvar a sua vida, ele vai sentir aquela água ali fervendo que vai queimar a sua pele, então ele vai pular para se salvar. Porém, se você colocar esse mesmo sapo numa panela com água em temperatura normal e depois, aos poucos, você vai esquentando ali, né, você leva ao fogo e deixa a água esquentando aos pouquinhos, esse sapo não percebe essa mudança de temperatura acontecendo. Então ele acaba morrendo cozido lá, porque conforme vai aumentando aos poucos a temperatura, ele vai se acostumando, ele vai se ajustando a essa nova temperatura e não percebe o perigo, continua lá, continua naquele lugar mesmo que desconfortável, porque é uma mudança que vai de pouco em pouco, ele vai se ajustando, vai se acomodando e não pula, e não salva a sua vida. E o que que esse sapo tem a ver com a gente? Quando uma situação, uma pessoa, logo de cara, mostra ali pra gente que pode ferir a gente de alguma forma, o alerta acende, né? Então é muito mais fácil você sair. Você acabou de conhecer aquela pessoa, você acabou de chegar naquela situação, então você já percebeu, opa, isso aqui é um perigo de algum modo pra mim. E eu saio. Você não se apegou. Você não teve tempo de conhecer aquilo e se ajustar àquilo ali ainda. Então você não se deixou envolver por aquilo ou por aquela pessoa. Porém, quando é uma situação boa no começo, ou uma situação que parece legal no começo, né, uma pessoa que parece legal, e aos poucos aquilo se torna algo que nos machuca, que nos fere. O apego e a sensação de, não, mas aqui eu conheço, aqui é uma zona em que eu sei lidar, eu só preciso me ajustar, eu só preciso me acomodar aqui, ali, ali, e me ajustar nisso aqui, porque era bom no começo, então vai continuar bom, né? Porque eu já conheço isso daqui. Então, esse apego, essa sensação pode ser tão forte que, por mais que aquilo não seja bom pra você, e que no fundo a gente sente isso, a gente percebe isso, a gente não tem a iniciativa de se salvar, a gente não tem a iniciativa de sair dali, de fazer um movimento de sair daquela situação, finalizar aquela situação, mudar aquela situação, resolver aquela situação ou aquela relação, né? A gente vai se acomodando e se acostumando com as questões que vão surgindo ali, que vão acontecendo e não lidando de fato com isso, porque a gente vai se ajustando em vez de olhar para o desconforto e sair e lidar de fato com ele. Então, isso se aplica em relacionamentos, mas também no âmbito profissional, né? Quando a gente percebe que não é mais aquilo ali, a gente não quer aquilo que não faz bem pra gente, seja de um modo geral, aquela atividade em si, ou o lugar em si que a gente está trabalhando, ou alguma coisa que a gente precisa ajustar no trabalho, né? Mas a gente vai se ajustando, a gente vai se conformando, em vez de transformar ou sair de vez, né? Dependendo do que vier pra você. Não, você se acostuma, você vai achando que, não, mas eu já conheço aqui e isso é o normal. O normal é se sentir desconfortável mesmo que e levar dessa forma, né? E aí você não busca algo que realmente faz sentido pra você. Você não faz o movimento de, pera, não, desconfortos vêm pra todo mundo, né? Desafios acontecem com todo mundo, mas viver se sentindo desconfortável num local, num trabalho, numa relação ou no que for, não é saudável.
Desconfortos que te movimentam a crescer, sim, mas desconfortos que te fazem se sentir desconectado de você, infeliz, não, isso não é saudável, isso não é o normal. Você merece mais que isso e você pode mais que isso. Mas é preciso o movimento de sair dali, o movimento de encarar o que aquele desconforto quer dizer, o que ele traz pra você, o que ele diz sobre você, o que ele diz que você precisa, o que ele diz que você precisa fazer. E lidar com isso, né? Então, isso se aplica em relações, âmbito profissional, projetos, na vida, de modo geral, nem tudo. A gente se apega tanto ao que já conhece, por medo do recomeço, medo do que o novo pode trazer, medo do que o desconhecido pode trazer, que a gente aguenta situações que minam o nosso bem-estar um pouquinho mais ali a cada dia, que vão desconectando a gente da gente mesmo, da nossa vida, do que faz sentido pra gente. Então, por exemplo, se você conhece alguém e logo de cara você percebe que é uma furada. A pessoa te trata mal desde o início, ela não respeita seus limites, ela visivelmente ali não te respeita mesmo. Você logo pula fora, porque você já percebeu isso, você conheceu aquela pessoa já percebendo isso. Porém, se no começo a pessoa é um amor com você e aos poucos ela vai mostrando o oposto, você conheceu uma versão e ela vai demonstrando que não é bem aquilo aos poucos. Então você se agarra à versão que você conheceu e vai ignorando o que acontece. Tem tanto medo do como será se, mas e se eu sair dessa relação e não achar outra pessoa? E se eu sair dessa relação e descobrir que não é assim mesmo? Que você continua naquilo que só tá te machucando, naquilo que tá te ferindo, naquilo que tá te desrespeitando. E claro, não é um processo consciente de não, eu escolho ficar aqui e me torturar estando com essa pessoa que não me respeita. Não, é uma coisa inconsciente que vem do seu medo de lidar com o novo, do seu medo de lidar com o desconhecido. Então, de forma inconsciente, você permite ficar naquele lugar que não tá sendo legal pra você. Você permite ficar naquele lugar que não está sendo bom pra você. Ou então no trabalho, né, como eu falei, você sabe que não quer mais aquilo. Aquilo te suga diariamente. Você detesta estar ali. Não é porque, é um cansaço no final do dia de trabalho normal. Não. Você não gosta mesmo, aquilo não te faz bem, aquilo te desconecta dos seus valores, do que você acredita. Mas, em vez de, dentro do possível, na sua realidade, ir planejando a mudança de caminho, você se apega às reclamações e fica preso naquela situação. Você vê tudo piorando, mas você não inicia o movimento de retirada, que pode ser um movimento aos poucos, tá? Não é chutar o balde, pedir demissão e agora não tenho nada em vista, não. Um movimento aos pouquinhos mesmo de tô saindo daqui, tô buscando outras coisas, tô criando outras coisas, enfim. Então você se aprisiona no círculo de reclamações ali, né, naquele ciclo ali, mas não faz nada para iniciar o processo de sair dali e de se salvar. Até que é tarde, né? E esse tarde, entre aspas, pode ser um estado de desânimo, de exaustão, de ansiedade, né, que vai sendo levada para os outros âmbitos da sua vida também. Um burnout, uma sequela de uma relação tóxica que te faz não confiar em outras pessoas, não confiar em você, não conseguir se dar amor. Enfim, uma série de consequências que roubam a nossa energia, roubam o nosso amor próprio, o nosso bem-estar e o nosso poder pessoal, porque a gente se permite se dominar, né, ser dominado ali pelo medo do novo, em vez de lidar com ele. A gente se permite estar numa relação, numa situação, num trabalho ou o que for, que nos desconecta da gente, não faz bem. No nosso coração, a gente sabe que aquilo não faz bem pra gente, que não é o que o nosso coração quer, mas o medo do novo é tão forte que a gente não lida, a gente não encara e a gente não se movimenta para sair daquela situação. A gente permanece ali, se adaptando, se ajustando e se fazendo acreditar que aquilo é o normal, que aquilo é o que a gente consegue. Quando não, a gente consegue muito mais. A gente consegue muito melhor do que aquilo. A gente consegue coisas que realmente façam sentido no nosso coração, que realmente nos façam bem, que é o que a gente merece. E, de novo, tá? Nada disso é um processo consciente, não é uma escolha consciente. Não, eu quero ficar aqui. Não, não é assim. Inclusive, o estar constantemente ativando a sua consciência é muito importante para conseguir sair dos lugares que não te cabem mais, né? Antes que isso roube demais de você, né? Roube você mesmo de você mesmo. Então, resistir às mudanças pode ser mais catastrófico do que o que a nossa mente, ali impulsionada pelo medo do novo, do desconhecido e por um senso de proteção que não é saudável, que não é funcional, imagina que pode acontecer se a gente pular da panela. Então, resistir às mudanças e se ajustar pode ser muito pior do que o que realmente vem ao lidar com o novo. Porque sim, pode ter desafios ao lidar com o novo, e provavelmente vai ter, né? Tem desafios o tempo inteiro, menores e maiores, acontecendo ao longo da nossa jornada. Porém, a gente tem essa tendência, quando se domina pelo medo, de ver cenários catastróficos que muitas vezes não acontecem, a maioria das vezes não acontecem. E então, esses
esse permanecer ali, por causa desse medo desse cenário vir a acontecer, é muito pior e rouba muito mais da gente. Então, quando mudanças precisam acontecer, inclusive, se não for pela nossa ação, ou seja, pela nossa escolha, pela nossa decisão, elas vêm pela dor. Elas vêm porque você não tá feliz ali, você vai se desconectando de você e você vai realmente se permitindo ser roubado de você, se permitindo entre aspas, né, porque é um processo, de novo, inconsciente, vamos deixar isso claro. Mas isso vai te fazendo, de alguma forma, ter que sair dali. Então, essa mudança acontece por outras razões, por outras forças, por outros motivos. E ela vem pela dor, né? Em vez de vir por uma escolha sua, em vez de vir por uma ação consciente sua de não, isso aqui não me faz bem, eu vou sair daqui. Então, lembrando que não precisa, de novo, né, mudar de uma vez só, vai com planejamento, vai com estrutura, e talvez seja importante procurar uma ajuda profissional para processar a situação, e tá tudo bem, faça isso se for preciso, porque é por você, né, pela sua vida. Então, vai em busca do que você precisa para sair dessa situação, para ter uma ajuda, um suporte para sair dessa situação. E lembra que sim, o novo assusta todo mundo. Mas há a oportunidade de nele ser diferente. É nele que está a oportunidade de você viver algo melhor, de você viver algo que faz mais sentido para você. O conhecido que te fere é muito pior. Você já conhece, você já sabe que ele é assim, ok. Mas também é cada vez mais sugado por permanecer ali. Não vai surgir algo de bom daquilo se você já percebe que te desconecta de você, que não te faz bem. E lidar com esse desconforto que tá por aí, né, é justamente o que vai te fazer se aproximar mais de tudo que você quer viver, de quem você é e da sua luz, de acender e de viver a sua luz. Então, por mais desafiador que seja lidar e encarar o que tá desconfortável, isso pode ser justamente o chacoalhão ali que você precisava. Um convite da vida para que você se movimente, para que você haja, decida, escolha e que você vá na direção que o seu coração verdadeiramente quer ali. Mas aí, né, cabe a você decidir. Se manter no aparente desconforto do conhecido, que no fundo nada tem de confortável, porque tá te afastando de você, tá te destruindo de pequenas formas, ou então lidar com o desconforto de se movimentar rumo ao novo, ao desconhecido, mas que no seu coração é o que tá te chamando, é o que tá vibrando de verdade. Então, o que você escolhe? O desconforto de estar num lugar conhecido, mas que só te suga, que só te faz mal, que só te adormece, que só te desconecta de você e da vida, ou o desconforto de encarar o novo, encarar as situações, encarar os desafios, lidar com o desconhecido, mas ter muitas possibilidades de ir numa direção que faz sentido no seu coração de verdade. E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a refletir por aí sobre os locais em que você tá na vida e o quanto da sua permanência neles é consciente e o quanto não. O quanto você tá neles por amor ou por medo. E me conta, né? Você tem resistido aí às mudanças que precisa fazer na sua vida? Ou você tá consciente dos locais que não te cabem e você pula da panela logo que percebe o quanto aquilo te fere? Um super abraço e até o próximo episódio.